Pessoal, esse artigo se refere a uma série de casos que relatam, né, pela primeira vez, uma forma de glomerulosclerose, quer dizer, de esclerose glomerular, que chama-se glomerulosclerose focal e segmentar variante colapsante, que foi desencadeada por arbovírus, especificamente pelo vírus da dengue e o vírus da zika. Bom, por que essa série de casos foi publicada? Essa série de casos foi publicada porque essa doença renal já havia sido desencadeada por outros vírus, isso já foi descrito na literatura, por exemplo, pelo vírus HIV, pelo próprio vírus da hepatite B, isso pode acontecer. Mas nunca tinha sido descrito este problema renal desencadeado por vírus da dengue e da zika. Então, os primeiros casos relacionados a esse fenômeno tinham uma importância grande de serem relatados na literatura, pois era um fenótipo novo, uma complicação pós-infecciosa de dengue e de zika que não havia sido anteriormente descrita. Então, por isso que essa série de casos mereceu um relato. É interessante comentar sobre essa série de casos que elas tiveram uma coincidência muito grande com a grande epidemia de dengue que ocorreu em 2016. Nessa grande epidemia de dengue, apareceram muitos casos de dengue. Isso possibilitou que a doença apresentasse também algumas manifestações atípicas. Bom, então o que aconteceu? Isso começou a ser observado por meio de biópsias renais, né, que o patologista renal recebeu biópsias renais de pacientes de diferentes hospitais e foi perguntar sobre o diagnóstico desses pacientes, isso no ano de 2016. E todos esses pacientes tinham um relato prévio de uma infecção viral, que não era nem hepatite, nem HIV, e muitos deles com sorologia positiva para dengue. Então, quando essas biópsias foram avaliadas, foi visto uma forma de doença glomerular que está muito relacionada a uma infecção prévia por vírus. E todos os vírus que previamente causam essa infecção, como, por exemplo, o vírus da hepatite B e C, parvovírus, citomegalovírus, vírus HIV, eram negativos. Bom, a partir disso, o material dessas biópsias renais foi avaliado no sentido da caracterização morfológica, mas também da pesquisa da presença do vírus nesse material. E foi verificado, sim, e confirmado, de que havia uma reação de polimerização em cadeia positiva para cepas do vírus da dengue. Na maioria dos casos, eram 8 casos, 7 casos tinham positividade para dengue, um dos casos tinha positividade para o vírus da zika e um caso tinha positividade dupla para dengue e zika. Bom, então era um caso muito atípico, de uma manifestação muito diferente do vírus da dengue, também do vírus da zika, e em função disso foi então relatados os achados desses pacientes, o que aconteceu com esses pacientes e feita uma discussão de quais seriam os potenciais mecanismos que levariam ou a infecção da dengue ou a infecção pelo vírus da zika a levar uma complicação nos glomérulos renais de prognóstico tão ruim como é a glomerulosclerose focal e segmentar variante colapsante. Tá? Então, essa série de casos teve esse interesse, pois foi a primeira vez que esse tipo de complicação foi detectada em pacientes com essas doenças e permitiu uma discussão de quais seriam os mecanismos subjacentes a esse processo, quais seriam as variantes genéticas que poderiam contribuir para essa ocorrência nos pacientes brasileiros, enfim. Então, essa série de casos teve essa importância. Agora, é importante que a gente ressalte novamente que a série de casos não permite recomendações definidas na literatura, quer dizer, não é para todos os pacientes com GESF colapsante que eu vou ter que pesquisar presença de dengue e zika. Mas é claro, se eu estiver diante de uma epidemia, por exemplo, de dengue ou de zika, e estiverem aparecendo casos dessa variante de GESF, dengue e zika devem ser alvos que eu deva pesquisar, que eu deva, pelo menos, excluir a possibilidade diagnóstica. Bem, então essa série de casos é interessante, vale a pena ser lida,
mas o que eu queria destacar são esses aspectos que caracterizam esse tipo de estudo e que trazem alguma luz à literatura no sentido de mostrar coisas novas, não antes relatadas e com um pouquinho mais força do que um relato único, porque reuniu-se aqui um grupo de 8 pacientes com esse fenótipo, com essa alteração.